As articulações para dificultar o trabalho da Justiça e esvaziar a Lava Jato na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o jurista Walter Maierovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais e desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Bom, causou o maior espanto o fato da defesa de Lula ter arrolado aquelas 87 testemunhas. E causou um espanto, acho que até maior, a reação do juiz Sérgio Moro, que exigiu a presença de Lula nas audiências dessas 87 testemunhas. O juiz Sérgio Moro apenas exagerou ou ele errou? Cometeu uma arbitrariedade, como afirma a defesa de Lula? A gente tem que ir pelo meio termo, tá? Em primeiro lugar, as 87 testemunhas, quando a lei processual penal fala em 8 por cada fato. Mas o juiz agiu bem, entendendo que tem o princípio da ampla defesa, são vários os fatos, várias as acusações, então agiu bem. Mas agora, e para quem frequenta fóruns, tem vários juízes, existe aquele problema da estomatite, tá? Ele ficou estomagado e acabou ultrapassando o limite do razoável. Qual seja, exigir a presença do Lula. Por quê? Quem é que vai responder as perguntas? Ou quem vai formular as perguntas? Quem formula as perguntas é a defesa técnica, é o advogado. Não pode o Lula falar, olha, eu quero fazer perguntas. Ele não tem essa qualificação. Mas qual é a finalidade dele estar ali presente? É meramente decorativa, tá? Porque já que ele não vai participar de nada e ele não está obrigado a comparecer. Não existe lei alguma que Quer dizer, essa exigência pode não ser obedecida? Então, ele não é obrigado aí? Ele não é obrigado. Ele manda o procurador, o advogado dele. Quem o representa, ele não está obrigado a comparecer. Agora, tem uma coisa curiosa. Gente, exagero dos dois lados, né? Mas só falou uma coisa interessante, que é o seguinte, que a lei, ela faculta que se leve 8 testemunhas para cada fato? Para cada fato. Fato, quando fala fato, é o quê? Cada acusação, cada fato criminal, o que é? Não só cada acusação, mas também cada circunstância. Mas se Lula levou 87, não está a defesa aí mostrando que ela pôde contar quase 11 circunstâncias que justifiquem ele ser réu? Olha... Para precisar defender? Sim, para precisar defender. É muito, né? 11, quer dizer que... Sim, muita gente, mas na realidade, todo juiz, em nome do princípio, que é cláusula pétrea, da ampla defesa, também não vai adivinhar aonde é que o defensor técnico quer conduzir as coisas. Por exemplo, às vezes um simples relato de uma testemunha dizendo estava fulano e não estava fulano, sendo que a outra disse o contrário, criando aí a dúvida, é importante. Então, são fatos, são circunstâncias que precisam ficar colocadas. Mas quando eu abri dizendo que houve, assim, causou maior espanto, né? Porque esse número de testemunhas não é uma coisa usual. Mas, para muita gente, tem um enigma aí a ser decifrado. O que a defesa quis com isso? E o que Moro quis, de fato, com a atitude dele? No caso da defesa, o que a defesa pretendeu? Há quem entenda que o que a defesa quer é alongar esse processo o mais possível, porque quanto mais tardar o julgamento e se for o caso de condenação de Lula, tanto melhor para ele, porque a intenção é que ele seja candidato em 2018. Aí não dá tempo dele ir para a segunda instância, de acontecer tudo aquilo que é a tramitação normal e ele correr o risco de ser enquadrado, se condenado na segunda instância, né? Na lei ficha limpa. Esse enigma pode ser decifrado assim? Olha, eu vou até um pouquinho mais longe, que é o seguinte, então, procrastinar, empurrar o processo, alongar para não correr nenhum risco de cair na lei de ficha limpa e poder se candidatar à presidência. Agora, esse fato faz com que Lula,
como outros pretendentes à presidência ou indiciados em inquéritos, etc., vejam uma tábua de salvação boiando. E por quê? Porque o presidente da República, segundo a Constituição, não pode ser responsabilizado por fatos acontecidos antes do início do seu mandato. Ora, se ele não pode ser responsabilizado criminalmente, e ainda o procurador Janot entendeu erradamente que não pode ser nem investigado, veja numa imagem, um telespectador, boiando uma tábua de salvação. Por quê? É só pegar essa tábua, durante 4 anos nada pode acontecer. E se tiver reeleição, são 8 anos de imunidade. Bom, mas aí, né, muita água tem que rolar, não é verdade? Toda uma eleição e vencer uma eleição numa condição tão adversa. Né? Sim. Bom, mas agora uma outra questão. Dia 3 de maio, Lula vai prestar depoimento, vai ser ouvido por Sérgio Moro, isso aí já está agendado faz tempo. Os movimentos sociais, os aliados do PT, etc., existe toda uma movimentação e também políticos já estão dizendo que vão até lá para dar apoio a Lula, etc. E adversários também. Estão aí se organizando para uma manifestação de protesto, porque eles entendem que não pode haver qualquer coisa que atrapalhe a justiça, que perturbe, etc. Já há polícia também sendo acionada para garantia de segurança, a Polícia Federal vai entrar na parada, porque a Segurança Pública do Paraná já solicitou. Toda essa movimentação pode criar um terreno fértil que aumente o risco de Lula ter prisão preventiva pedida por Sérgio Moro em função de um possível tumulto? Não, em hipótese alguma por essa razão, poderá não acontecer. E veja, o juiz tem na audiência um poder de policiamento, um poder de polícia. Ele pode determinar, pode reduzir, as audiências são públicas, ele pode reduzir o número de pessoas nas salas, então ele tem esse poder de polícia. Sim. Agora, fora da audiência, trata-se de uma questão de ordem pública e que é resolvida normalmente pela polícia. É evidente que as pessoas têm o direito de livremente se manifestarem. Agora, o que não pode ter é agressão, embate e etc. Sim, mas o Lula está à parte disso. Ele não pode ser responsabilizado por fatos de terceiro. Fica muito claro isso. Porque há um temor que pudesse acontecer uma voz de prisão por essa razão de tumulto pelas manifestações. Ele não pode ser responsabilizado por esse tipo de coisa que é imprevisível. Okay. E depois nós vivemos aí, como todo mundo percebe, um clima de fla-flu, de exacerbações. E eu agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite.